é emoção. Aqui é nós. Benedita, com todas as dores, sofrimentos e traumas causados pela servidão que lhe foi imposta. Mal, seu companheiro sorriu, pariu e chorou quando o viu ser preso e depois partir. Ela lutou bravamente e conquistou a própria liberdade e de seus filhos, tornando-se uma investidora e compradora de imóveis em Salvador. Tanto ela como seus patrícios africanos sofreram na pele a perseguição sistemática do governo imperialista brasileiro. Benedita foi contemporânea da discriminatória Lei das Terras e assistiu à institucionalização dos candomblés em Salvador e sua negoização, bem como o surgimento e fortalecimento dos jornais, sociedades e campanhas anti-escravistas, a implantação de leis abolicionistas como as leis do ventre livre e a do sexagenário, além do fim da escravidão no Ceará, no Amazonas, em todo o Brasil, com a promulgação da Lei Áurea. Benedita Viana ainda testemunhou a proclamação da República e a primeira Constituição Republicana do Brasil, que em nada mudou ou melhorou a condição de vida dos africanos como ela, e muito menos de seus descendentes afro-brasileiros, que sequer tinham direito ao voto e serem cidadãos de verdade. Mesmo com tantas lutas, Benedita Viana e Tibério Miguel venceram a sua prole, e a prova cabal dessa vitória é não existir mais legado do que o ensinamento por eles deixado, o de resistir para existir. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, e nós hoje vamos conversar com meu parceiro, professor, historiador, pesquisador, que já esteve aqui lançando um outro livro, mas agora está com um novo trabalho, um trabalho ousado, desafiador, meu amigo Diego Kopke. Seja bem-vindo. Obrigado. Ao nosso podcast, agora com essa obra, Benedicta, Tibério e Mãe Estela de Oxóssi, A Vida em Tempos de Viver, de 1850 a 2025. A sua história de vida a gente já sabe, que a gente já contou um pouquinho lá, né, Diego? No último, sim, é verdade. No Nós. Mas eu falava com você aqui nos bastidores da ousadia, né, velho? De fazer um trabalho como esse aqui para contar um pouquinho da história da vida de uma Ialorixá, Babalorixá, Ialorixá, talvez uma das mais famosas e influentes da segunda metade do século XX até o início do século XXI, né? Exatamente. Que é a Mãe Estela. Como surgiu essa ideia, assim, cara, de fazer esse trabalho? Na verdade, esse desafio, digamos assim, essa provocação, veio da própria Mãe Estela, porque nós tivemos uma relação um tanto próxima, porque ela é tia de um primo meu. Nós não somos parentes, mas ela é parente direta desse meu primo. E em 2013, eu estava no aniversário desse meu primo, Oswaldo César Fernandes Kopke, e estávamos justamente conversando a respeito da minha pesquisa, que desembocou na publicação. Não, na publicação do livro do Joanes ao Jacuípe. Sim. E na altura nós falávamos exatamente dessa questão da ancestralidade. E em um dado momento ela passou a fazer um relato dos seus ancestrais africanos, mais especificamente dos seus bisavós. E ela não sabia ao certo o nome de seus bisavós. E ela disse o seguinte: minha bisavó ela era africana e chegou no início do século XIX, escravizada aqui na Bahia. E eu fiz um questionamento e disse o seguinte: mas, Mãe Estela, se ela chegou no início do século XIX, se nós contarmos espaçamento de tempo, ela não vai ser sua bisavó. Porque a senhora nasceu em que ano? E ela me disse: eu nasci em 1925. Eu disse: bom, se a senhora nasceu em 1925 e sua bisavó chegou ou nasceu no início do século XIX,
Não bate essa temporalidade. Aí ela sorrindo disse o seguinte: mas esse povo de história é um povo desconfiado. Mas tudo bem, meu filho, eu já estou acostumado com vocês, porque eu lido com um monte de pessoas da área de história e já sei que vocês são desconfiados por natureza. Mas, enfim, posso lhe chamar de caboclinho? Você é um caboclinho desconfiado. Já que você anda aí por esses arquivos, manuseando essa documentação antiga, vê se você encontra alguma coisa relacionada aos meus bisavós. E aí, se você encontrar, você traz e a gente vê se realmente ela nasceu ou chegou no início, no meado do século XIX, como você está dizendo, e a gente vai vendo isso aí. Então, você foi provocado por ela. Foi uma provocação. Eu me lembrei agora que eu vi uma matéria essa semana. Não sei se já viu uma história que o Romário conta, né? Que ele jogava no Barcelona, era um carnaval, e aí que ele teve um jogo, o treinador dele era Cruyff, e que ele queria ir pro carnaval, vir pro Brasil para vir pro carnaval. Aí o cara disse assim: se você entrar, fazer 2 gols, eu lhe tiro e você pode ir embora pro carnaval. E aí toda entrevista que o Romário dava, ele contava essa história, dizendo que ele entrou no jogo, fez 2 gols no primeiro tempo, e aí o cara substituiu ele, e ele pegou o voo e foi embora pro carnaval, né? E aí quando foi essa semana, um jornalista fez uma pesquisa para poder provar quantos carnavais ele estava na Espanha e tinha jogando no Barcelona e aqui no Brasil, né? Tinha carnaval aqui no Brasil, só um carnaval. Então, desse carnaval, desse tempo que ele jogou na Espanha, o período de carnaval e jogo na Espanha só teve um. E desse um que teve, Romário não foi substituído em nenhum momento. No primeiro tempo, ele jogou o jogo todo. Então, assim, então você foi meio que deu um do investigador, meio que esse cara que investigou sobre essa coisa de Romário, você foi investigar sobre a ancestralidade de Mãe Estela. E conseguiu descobrir o que mesmo? E finalmente o que deu? Ela estava certa, ela estava errada, me diga aí. Bom, digamos assim, que ela estava mais ou menos certa. Porque a ancestral dela, de fato, nasceu no início do século XIX, mas ela chegou à Bahia no meado do século XIX. E foi justamente no período onde já havia proibição do tráfico. Então, os ancestrais africanos de Mãe Estela, eles foram escravizados dentro de um contexto onde o tráfico de escravizados já estava proibido. Então, esse é um dos fios condutores desta história, porque nós pegamos justamente esse processo a partir da década de 1850, que é quando os bisavós africanos dela chegam à Bahia na condição de cativos, e a partir daí nós investigamos em que contexto eles foram escravizados no continente africano, para que famílias serviram aqui na Bahia, em que condições eles conseguiram a sua alforria, porque ambos conquistaram as suas respectivas. Você fala aqui no texto que eu li agora, suas respectivas liberdades. E eles tiveram vários filhos. E o interessante nessa história é que tanto a bisavó Benedicta como o Tibério, o bisavô, eles se tornaram empreendedores e conseguiram, digamos assim, pavimentar o caminho para que os seus descendentes, já no início do século XX, já fossem afro-brasileiros de classe média. Tanto é que um dos descendentes desta família, no início da década de 1940, se forma na Faculdade de Medicina da Bahia como médico. E então, parente de Mãe Estela, no caso. Isso, primo. E Mãe Estela, inspirada no exemplo do primo, que resolve estudar enfermagem e se torna justamente enfermeira. Então, é a trajetória desses ancestrais africanos dentro desse contexto histórico, e aí nós
temos inúmeras nuances que eu não vou entrar no detalhe, senão, digamos assim, Perde interesse, né, do leitor, né? digamos que o leitor perca o interesse. Então é mais ou menos isso aí. Pô, que negócio bacana, velho. Que negócio incrível. E tem inúmeras fotografias, tem bastante Realmente, fotos. o livro tem muitas imagens, ó, galera. Deixa eu mostrar Só aqui. para você ter uma ideia, essa ancestral, Maravilhosa, velho. essa ancestral africana, Benedicta Inácia Viana, ela conseguiu prosperar de tal forma que ela compra, já no final do século XIX, a casa que nasceu Rui Barbosa, a Águia de Aia. Ela consegue justamente comprar esse sobrado que pertenceu a essa família. E detalhe, um detalhe bastante curioso nessa história, coincidência ou não, a esposa de Rui Barbosa era neta justamente da família a qual escravizou Tibério, que é o bisavô. Que é o bisavô de Exatamente, que era o companheiro de Benedicta Inácia. E ambos não serviram a mesma família. O Tibério serviu a família Viana, mas Benedicta Inácia serviu a uma família de um italiano, de um maltês, na verdade, casado com a italiana, que depois ele se torna marido de uma brasileira. Aí justamente é o sobrado que pertenceu à família de Rui Barbosa. E que está de pé lá no Centro Histórico de Salvador. Está de pé, sim. Esse sobrado pertence hoje à ABI. E é por isso que o Tibério acrescentou o nome Viana? Exatamente. É por isso que o Tibério acrescentou o nome Viana, e embora Benedicta tenha servido a outra família, mas por ter se tornado companheira de Tibério, ela adota o sobrenome que Tibério adotou. Então, são diversas nuances nessa história que tem início, melhor dizendo, né, em meados do século XIX, em 1850, e vai até 2025. Mas por que né? Por que 2025, por que 2025? É importante falar sobre isso. Porque o ano de 2025 é justamente o ano de centenário de Mãe Stella. É o ano em que, se estivesse viva, ela estaria completando o seu primeiro centenário, né? Seus 100 anos de idade. Então, nós fazemos o recorte, trazendo a história dos seus ancestrais, culminando no seu nascimento e na figura pública e de suma importância para o Brasil, demais, né, que ela se tornou. Demais. Então, dentro do contexto dessa celebração do centenário de Mãe Stella, é que nós trabalhamos a escrita deste livro. A família dela, os que estão aí, né, neto, não sei, filho, caso ela tenha, né, até os próprios filhos da religião. Ela tem muitos filhos dentro da religião, mas filhos biológicos não. Ela, embora tenha sido casada, e nós temos aí o registro do casamento dela, inclusive uma foto da cerimônia do casamento, mas ela não deixou descendentes. Mas ela tem inúmeros parentes, ela deixou inúmeros sobrinhos, entre os quais Adriano Azevedo, o qual eu tive contato mais próximo, e o outro sobrinho, que é Oswaldo Kopic, que esse é meu primo. Então mata. E a família, assim, quando já viu esse trabalho, conseguiu ler, que acharam que... Bom, aí o livro ficou pronto recente, tem mais ou menos 15 dias que nós recebemos os exemplares. Ele estará sendo lançado no dia 9 de agosto, dentro do contexto da Flipelô, no Ateliê ME, de nosso querido amigo Mário Edson, no Santo Antônio Além do Carmo. Então, neste momento é que a sociedade como um todo vai estar se apropriando dessa obra, inclusive a família Azevedo Santos, que é a família de Mãe Stella. Que no caso é os sobrinhos, né? Exatamente. Qual foi o desafio, assim, para você escrever um trabalho como esse? Bom, o desafio, na verdade, quem propôs foi a própria Mãe Stella, né? Eu segui essa provocação feita por ela, iniciei essa pesquisa e, dado o momento em que eu já tinha um acúmulo de informações, nós chegamos a conversar algumas vezes.
Ah, você conseguiu conversar com ela sobre... Sim. Ela faleceu quando? Ela faleceu... Ela faleceu em 2018. Nós conversamos... Então você começou essa obra tem muito tempo. Sim. E que, assim, não, essa foi uma demanda, digamos assim, totalmente espontânea, porque ela não surge na perspectiva de se tornar um livro. Ela surge a partir desta provocação. Desta provocação. Eu inicio essa pesquisa mais para dar conta, digamos, dos anseios, da curiosidade de Dona Estela, como eu a chamava, e um dado momento eu já havia acumulado algumas informações e algumas fontes documentais relacionadas aos seus ancestrais, e chegamos a conversar 2 vezes sobre a pesquisa, mas não tínhamos nenhuma perspectiva de transformar essa pesquisa em um livro. Talvez até um artigo, mas um livro nós não pensávamos. Em 2018, ela faleceu. E quando ela faleceu, eu simplesmente deixei de lado a pesquisa, porque como era uma provocação feita por ela e era para dar conta a esses anseios dela, no caso. então eu simplesmente deixei a pesquisa de lado. E quando foi o ano passado, um de seus sobrinhos, o Adriano, fez contato comigo, falando: pô, irmão, no próximo ano será o centenário de Tia Estela. Eu lembro que você havia iniciado uma pesquisa nesse sentido e você concluiu essa pesquisa, em que pé que está? Eu falei para ele: bom, eu não concluí, a pesquisa está um pouco mais da metade, mas eu tenho que levantar algumas fontes, algumas informações. E ele terminou, digamos assim, me motivando a retomar essa pesquisa. Então eu retomei, e aí fiz contato também com meu primo Oswaldo, que esse ainda mais jogou uma carga de incentivo ainda maior, porque justamente a pesquisa surge na casa dele a partir de uma conversa na mesa onde nós estávamos celebrando o seu aniversário. Então ele foi um dos maiores entusiastas. E graças a Deus nós conseguimos fechar a pesquisa, e agora nós estamos entregando aí em forma de livro para a sociedade. Agora, você fala aqui num livro que você falou aqui que a família dela chega em 1850, né? Isso. No período que já tem a lei. Essa linhagem africana. Africana, isso. Porque ela também tem uma ancestralidade europeia, que é a ancestralidade portuguesa, e que essa chegou muito antes. Um de seus ancestrais portugueses, ou melhor, de ascendência portuguesa, por exemplo, ele era dono de uma joalheria no centro de Salvador. Então nós estamos falando também, além desse processo de resistência, nós estamos falando também desse processo de, digamos assim, de simbiose, né? De miscigenação. Exatamente. Então, esse livro tem todo esse contexto. Nós trazemos a ancestralidade africana, mas trazemos também a ancestralidade portuguesa, e de que forma esses ancestres, digamos assim, se misturaram até desembocar em Maria Estela de Azevedo Santos e seus irmãos, né? Porque assim, de verdade eu nem imaginava, né? Você falando aqui agora, eu não imaginava. Eu acho que talvez qualquer pessoa que conheça um pouco da história de Mãe Estela, assim, como é conhecida, né? Agora, olha que interessante, ela tinha conhecimento dessa ancestralidade. Tinha, né? Tinha. Ela não tinha os detalhes relacionados à família, mas ela tinha conhecimento, sim. Ela sabia que a família tinha uma mistura com os europeus e com os portugueses na área. Exatamente. Que assim, eu não imaginaria assim, ó, quando eu olhava para ela, né? Talvez até pro estereótipo, né? Que a gente cria, né? É muito comum que a gente se prenda, digamos assim, a fazer uma análise dentro de uma perspectiva de ancestralidade, muito preso à questão do fenótipo. É verdade. A questão da aparência, dos traços fisionômicos, da cor da pele. E é um grande equívoco. Por exemplo, quem vai dizer que esse meu Kopke é de origem alemã? Eu mesmo não diria. Pois é, sendo eu negro retinto. E detalhe, porque você pode
herdar um sobrenome de origem, de matriz europeia e não ter nenhuma relação biológica com a família a qual te legou este sobrenome. A exemplo de Tibério, que adotou o Viana e não tinha nenhuma relação sanguínea. Mas, em específico, no meu caso, o Kopic, ele vem realmente de uma linhagem ligada ao DNA, porque eu fiz a pesquisa tanto documental como fiz a pesquisa de DNA, porque a pesquisa documental, embora eu tenha conseguido elencar as gerações da família, mas vai que um desses membros da família tenha sido adotado. Se ele foi adotado, você tem uma relação, digamos assim, legítima de ter recebido o sobrenome, sim, mas você não tem a relação sanguínea de DNA. Então, eu fiz justamente as duas pesquisas, no meu caso em específico, né? Eu fiz a pesquisa documental e fiz a pesquisa também de DNA. E aí as duas pesquisas dialogam tranquilamente. Mas é importante dizer que este livro, para além de ser um livro que trata da ancestralidade de uma das maiores Ialorixás do Brasil, não se trata de um livro sobre religião. Até porque eu não sou religioso, eu não sou iniciado, não conheço, digamos assim, os meandros da religião. Então seria leviano dizer que trato da religião. Eu trato da ancestralidade de uma das maiores Ialorixás do Brasil, numa perspectiva de fortalecimento da história e da cultura dos povos africanos e afro-brasileiros. Eu acho que é bom você falar sobre isso, porque na cabeça das pessoas, a palavra ancestralidade sempre está ligada a uma perspectiva religiosa, né? Sim. Não quer dizer que não possa ter uma religião, não possa ter religião, mas ancestralidade não significa que é exclusivamente sobre religião, mas é sobre alguém que vem antes de você, né? Que lhe antecedeu, né? Que construiu o caminho para você passar. Sim. Né? E nesse sentido, em específico, volto a dizer, eu trato desta linhagem africana que vai desembocar justamente na linhagem de Maria Estela de Azevedo Santos, que em 1976 se torna Mãe Estela de Oxóssi. E no livro você fala, vai contar também um pouquinho da vida dela, né? Sim, da história dela sem também. Sem dúvida. Claro, o que você descobriu, assim, sei lá, da história? Ela é uma pessoa pública muito conhecida, né? Os baianos, principalmente, sabe talvez muito da vida de Mãe Estela, mas tem alguma coisa nesse livro que, assim, que salta aos olhos, que talvez as pessoas não conhecessem da vida, né, dela, no caso? Bom, muita coisa relacionada à história, a biografia de Mãe Estela é pública e todo mundo sabe. Mas há detalhes interessantes na sua história, como, por exemplo, um recorte aqui bastante bacana é a sua militância com relação à preservação da identidade e da cultura dos povos africanos, e isso independente da religião. E um outro detalhe é a sua militância contra o racismo. Para você ter uma ideia, ainda nos idos de 70, logo depois que ela torna-se a Ialorixá do Ilê Axé Opoafonjá, ela funda uma escola dentro do axé. E nessa escola, um dos métodos utilizados era justamente os métodos estabelecidos, nada mais, nada menos, por Paulo Freire. E, para além disso, já se discutia a história e a cultura africana e afro-brasileira. Dentro da escola dela. Da escola. Quando o Brasil ainda nem se pensava em falar isso na escola pública. Pois é. Então, ela já é uma pioneira nesse sentido. Bacana, né? Tanto ela
primava e respeitava pelo método de Paulo Freire, que os militares investiram em uma investigação sobre ela. Eu encontrei documentos relacionados aos militares estarem investigando a sua atuação como Ialorixá e os métodos utilizados para o ensino das crianças no Afonjá. Isso na década de 1970 e 80. Então, veja que ela foi uma precursora nesse sentido do ensino e da manutenção da nossa história e da nossa cultura. Esse é um ponto que eu acho que é de suma importância destacar, e além desse, o que é notório por todos, o seu talento para com as letras, né? Não é à toa que ela se tornou a primeira Ialorixá no Brasil a ter assento em uma academia de letras da Bahia. Não é algo que tão simples, né? Tão simples assim. Primeiro, digamos, romper a barreira de um duplo ou triplo preconceito. Verdade. Porque você tem o preconceito pelo fato de ser uma mulher negra, não é verdade? Segundo, pelo fato de ela ser Ialorixá, você tem aí uma carga de preconceito também muito grande, muito forte. Então essa mulher foi um exemplo de resistência, um exemplo, isso dentro do campo da militância do ser negro. Eu não estou nem falando nos aspectos da religião, porque eu não tenho, digamos assim, lastro nem profundidade para falar das nuances da religião. Mas dentro do espectro da militância, ela já deu muito exemplo, já sai na frente de muita gente. Era uma vida assim. Eu vi algumas entrevistas dela, né, já vi alguma coisa, ela falando algumas coisas. Nunca li nada que ela escreveu, mas já vi ela falando. E era de uma clareza, assim, de uma sabedoria, de uma simplicidade para falar. Não é só essa indagação que ela fez a você assim, é fantástica, né? Não, e detalhe... Os historiadores são desconfiados. É do ofício, né? De ela que é do ofício. Ela sabe que ela fez de uma forma assim, tão espontânea, tão... singela, né, velho? Singela e ao mesmo tempo provocativa, porque eu sentia a espontaneidade, mas sentia a provocação também. Mas ela fez tudo isso com um traquejo, com um jogo de palavras e até mesmo um jeito de corpo para articular aquela, digamos assim, aquela provocação que ela terminou me convencendo de que eu tenho que pesquisar isso aqui. Não tem jeito. A forma que ela falou lhe impulsionou a fazer esse trabalho, né, velho? Exatamente. E o tema, assim, que eu achei muito bacana também desse livro, Diego, você botou assim, a vida em tempo de viver. Pô, isso achei fantástico, eu achei de uma sabedoria, assim, esse tema. Você tá pensando em quê quando você colocou isso? Olha, para essa ideia, velho. Muito sincero. A vida em tempo de viver, velho. A vida em tempo de viver foi um acréscimo dado por um grande amigo, o poeta e jornalista Fernando Coelho. Eu convidei o Fernando Coelho para escrever o prefácio. Prefácio do livro. E Fernando Coelho foi jornalista da Rede Globo, diretor de redação durante muitos anos. Depois que ele saiu da Rede Globo, ele ocupou uma pasta no IFAM. E ele foi um dos responsáveis, ou melhor, ele foi o responsável pelo tombamento do Ilê Axel Poa Afonjá. Quem fez a indicação foi ele, o projeto, tudo saiu da sua prancheta. E ele é filho de santo de Mãe Estela. E por conta de nós termos estabelecido uma relação de amizade através do Ivan, que é o editor, o responsável pela Cogito, que é a editora, nós, digamos assim, terminamos nos tornando amigos. E por essa amizade, por ter conhecimento de que ele tinha essa relação com Mãe Estela, eu convidei
para escrever o prefácio, como eu disse. E ele, obviamente, teve que fazer a leitura do livro. E quando ele mergulhou na leitura deste livro, ele me ligou e disse: Diego, eu gostaria de dar uma sugestão. O título do livro tá bacana, mas está faltando uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que você está trazendo de novidade. Eu disse: pode falar, Fernando. Ele disse: por favor, acrescente a vida em tempo de viver. E assim, foi perfeito. Pô, perfeito, velho. Perfeito. Porque, rapaz, realmente, a vida em tempo de viver. Pois é. Rapaz, quando eu vi que você mandou pra mim no WhatsApp e que eu li o título, eu falei: rapaz, esse Diego é um safado, rapaz. Que cara, como é que ele encontrou esse título aí, rapaz? Pois é, obrigado. Ele tava fazendo o que ele encontrou esse título? A vida em tempo de viver. Né? E é bem isso, né, velho? Exatamente. É bem isso. São pessoas que vivem em um momento que exige. E quando você fez aquela leitura, exige mesmo agora assim. na abertura da página 148, de uma certa forma, nós estamos falando da vida em tempo de viver, é verdade. Quando você traz um resumo cronológico, né, da vida de Benedicta e Tibério, é justamente dentro desse contexto da vida no tempo em que eles viveram. E é isso que eu queria perguntar para você, se você encontrou dentro desse trabalho, né, já que eles observaram essa transformação do Brasil, desde lá da Lei Áurea, Primeira República, né, e tal, o Brasil virar República primeira Constituição Brasileira e por aí vai. Você encontrou alguma coisa que eles escreveram sobre esse período do Brasil? Alguma anotação, alguma insatisfação, algum relato? Você conseguiu encontrar alguma coisa nesse sentido assim? Deles, assim, escrita, não, porque eles não eram letrados, eles não escreviam. Mas digamos que essa escrita está na própria vida, voltando para o título, em que eles viveram. Por exemplo, em 1857, nós temos a greve dos ganhadores na Bahia, que é também, digamos assim, trabalhada pelo nosso grandioso João José Reis. Sim, professor. E Tibério... Eu fui aluno de João Ilvo. Pois é. Fui aluno. O grande mestre, né? Da história da Bahia e do Brasil. João Reis. Pois bem, Tibério Miguel Luiz Viana, ele atuou nessa greve em 1857. E aqui nós temos documentos que provam a atuação de Tibério nesse processo. Deixe-me ver aqui se eu consigo encontrar. Foi mesmo, rapaz? Pois é. Quer dizer, então, a família de Mãe Stella é realmente uma desbravadora, né, velho? Nós temos os ganhadores aqui na Bahia, sim. certo? Aqui está a petição de Tibério Miguel Luiz Viana para ser matriculado como um dos ganhadores. Ou seja, ele participou ativamente da greve. Rapaz, tu encontrou esse rapaz, você... Pois é um problema sério, aqui, né? Está a cadeira de arruar. Certo? Olha, rapaz. E um escravizado trabalhando no ganho, carregando um senhor. Um senhor. Então, é bom você explicar para as pessoas o que era um ganhador nesse período, para realmente ficar... Bom, tanto Tibério como a sua companheira Benedicta Inácia, eles, embora escravizados, eles trabalhavam no ganho. E o ofício do Tibério no ganho era o de carregador de cadeira, que era justamente carregar a cadeira de arruar, que era um dos meios de transporte da época. Os senhores, você não tinha carros, né? E tinha os carros de boi, mas o transporte eram feitos ladeira acima, ladeira abaixo, pelos escravizados, pelos negros de ganho. Então, o ofício que o Tibério passou a desenvolver depois que ele consegue se tornar livre, porque antes, quando ele chega dentro do contexto da escravidão, ele era trabalhador de trapiche. Ele trabalhou durante um período no famoso trapiche de Salvador. Que até tem
um bar famoso, né, que adotou esse nome, né? Isso. Trapiche Barnabé, que fica no comércio, que vai reabrir, né? Não, Vai reabrir agora. Olha que coisa interessante. Você falou do Trapiche Barnabé. Pois o Trapiche Barnabé pertenceu aos meus ancestrais durante 40 anos. Sério, velho? No Trapiche Barnabé funcionou a segunda prensa de algodão, melhor dizendo, da Bahia. E nesse período que vai de 1810, mais ou menos a 1840 e alguma coisa, não me lembro exatamente agora, o Trapiche pertencia a Nicolau José Kopk, que era arrendatário do Trapiche, e lá funcionou a segunda prensa de algodão da Bahia, cujo algodão que ele exportava para a Europa, boa parte desse algodão era justamente plantado e colhido na Vila da Nova Abrantes do Espírito Santo. Aqui na nossa região. Aqui em Camaçari. Pois é. Então, mas não foi no Trapiche Barnabé que o Tibério Miguel trabalhava. Ele trabalhou no Trapiche Gomes. Quando ele consegue a sua alforria, conseguindo a alforria, ele deixa de ser trapicheiro e passa a trabalhar no ganho. Mas, por outro lado, a sua companheira Benedicta Inácia também era ganhadeira. Ela vendia doces no centro da cidade de Salvador. E a partir desse comércio de ganho é que ela consegue amealhar o dinheiro, pecúlio, para comprar não só a sua liberdade, como a liberdade de seus filhos. E depois de liberta, e tendo já conseguido comprar a liberdade de seus filhos, ela passa a investir na compra de imóveis na cidade do Salvador, que aí vai desembocar lá na frente na compra da casa que nasceu Rui Barbosa, como eu já falei no início da nossa conversa. Que onda, né, velho? Quer dizer, é também de uma inteligência, como é que posso dizer, econômica, sim, gigantesca, né? Sim, sim. Porque você sair de um processo de escravidão, de humilhação, de perseguição, né, de esfoliação. Exatamente. E depois você ter condições emocional, né, de, sabe? Exatamente. Digamos assim, o resistir para existir. Rapaz. Porque a sua existência estava ligada diretamente à sua resistência. E olha, nós não estamos muito longe desta questão do ganho, não. Porque minha avó, Maria Catarina de Jesus, que é a mãe de minha mãe, ela completou agora em maio 106 anos de idade. Tá viva? É viva? Sim. Viva. No dia 31 de maio, minha avó... Tem que voltar no Guinness Book, irmão. Ela completou 106 anos de idade. Mesmo? Que coisa boa, velho. Durante um longo período da sua vida, ela era lavadeira de ganho. Olha a reminiscência do passado colonial. É verdade. A lavadeira de ganho está associada ao trabalho dos ganhadores lá atrás, lá do período colonial. Então veja a ponte entre passado e presente. E essa capa? Quem elaborou é uma capa fantástica, né? Rapaz, essa capa ela é maravilhosa. É maravilhosa, é uma capa maravilhosa. Eu acho que assim, daria para você comprar o livro só pela capa, velho. Bom, porque realmente ela é fantástica, né? A capa e o título. A capa, na verdade... Fantástico essa capa, velho. Vejamos aqui. Maravilhosa. Eu vou descrevê-la para você. Eu acho de suma importância registrar em todos os meus trabalhos, esse é o terceiro livro, você vai ver sempre que na primeira página você vai encontrar lá a descrição do que quer dizer a capa. E eu vou dizer eu vou dizer aqui para vocês o conceito da capa. O conceito da ilustração da capa. Mãe Estela de Oxóssi, acompanhada de seus ancestrais africanos, Benedicta e Tibério. A pintura é uma adaptação de duas obras de arte do artista plástico catuense, ou seja, ele nasceu em Catu, Ed Ribeiro. As cores do pan-africanismo nos conecta com a cultura, história e identidade africana e afrodescendente. Elas buscam explicitamente transmitir uma mensagem de resistência afrodiaspórica. Por isso nós temos as cores do pan-africanismo na capa e na contracapa.
Tudo aqui é pensado numa perspectiva de resistência e ancestralidade. Rapaz. Pensou em todos os detalhes, né? Exato. Deixa eu aproveitar esse momento aqui e fazer um agradecimento, né, diante das câmeras para o nosso artista plástico catuense, Ed Ribeiro. Ed, muitíssimo obrigado por ter cedido as suas telas para que nós pudéssemos transformá-la, não que não seja uma obra de arte maravilhosa, né, mas que pudéssemos transformá-la na capa belíssima desse livro. Mas é realmente assim. E agora que você trouxe essa ideia do que é a capa, que a gente consegue visualizar, né, velho? Você vê o trabalho. Você veja as cores das orelhas, também tem uma relação com o pan-africanismo. É verdade, as orelhas, é verdade. Toda de pan-africanismo. Exato. Então, o livro, ele dialoga com essa perspectiva de resistência, de fortalecimento da identidade do nosso povo, da nossa ancestralidade, desde a capa até a última página. É um livro realmente, é um trabalho ousado. Sim. Ousado. Quando eu vi, eu falei, rapaz, esse Diego é retado, velho, porque... Poxa, você escrever sobre Mãe Stella é uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. Porque é uma figura que tem uma dimensão, pelo menos para o estado da Bahia, muito grande, até para o Brasil, na verdade. Pro mundo, né? Porque ela dialogou com inúmeras personalidades no mundo inteiro. Ela chegou a viajar para alguns países da África. Deixa eu contar uma coisa aqui, um lance bastante curioso. A sua bisavó africana, a Benedicta, quando ela desembarca em Salvador e sendo batizada, ela foi afilhada de José Paraíso. José Paraíso era um negro africano que conseguiu a sua alforria e depois de forro, ele torna-se negociante de escravizados. E ele era barbeiro, tinha um negócio estabelecido em Salvador, mas ele ficava nessa ponte Bahia-África, porque ele tinha essa relação com o tráfico. De negócio. Detalhe, esse José Paraíso, ele se estabelece na África, torna-se um dos grandes, digamos assim, comerciantes ou intermediários, melhor dizendo, intermediário desse processo do comércio transatlântico de gente, mas a sua descendência ganha proeminência lá na África. E um de seus descendentes, que hoje ele é contemporâneo de Mãe Stella, porque ele nasceu no mesmo período e ele está vivo, o seu bisneto, ele é uma das figuras mais importantes na África. E no país o qual ele nasceu e viveu, que eu não vou falar, que vocês comprem o livro e leiam, na década de 60 esse cara foi candidato à presidência da República. Do país. Pois é, do seu país. É o mesmo país da família de... Aí você vai ter que ler. Peraí, rapaz, faz isso não com a gente não. Você e o aí público deixa a gente curioso. Tem que ler. Tem que ler. Que bacana, né, velho? Então pois chegou a ser... Exatamente. E esse descendente desse José Paraíso, ele está no mesmo patamar que Mãe Stella, porque ele é bisneto do padrinho da bisavó de Stella, e, por sua vez, Stella é bisneta da Benedicta, que foi afilhada dessa figura. Agora, olha, perceba a conexão passado e presente é verdade. entre Bahia e África. Verdade. Agora, Benedicta e o bisavô, né? Isso, Benedicta e Tibério. E Tibério. Você disse que ele comprava imóveis em Salvador e tal. Especificamente Benedicta. Mas ela também comprava escravos. Ela participou dessa negociação. Você encontrou alguma coisa que... Sim, o Tibério sim.
O Tibério, sim. Chegou a comprar escravos. Chegou a ser proprietário de escravizados. E chegou a negociar também. Já a Benedicta não. A Benedicta investia o que ganhava na compra de imóveis. E o último spoiler. Tibério, no final da vida, ele volta para a África. É mesmo? Sem falsa modéstia, mas a história dos antepassados de Mãe Stella é uma história assim fantástica. Fantástica mesmo. Rapaz, caralho. Então ele volta para casa. Volta para casa, mas deixa a descendência. Que aí é justamente Benedicta. Mas Benedicta não volta com ele, então, não. Não. Ele volta. Ela fica. Caralho. Pois é. Caralho. E Mãe Stella viveu em que região, né, de Salvador, assim? Bom, ela nasceu ali no Pelourinho, Caramba, agora me deu um branco do nome da rua. E a casa que ela nasceu está de pé. Tá de pé ainda. Em maio deste ano, nós fizemos até um movimento buscando a restauração tanto deste imóvel que ela nasceu, na Ladeira do Ferrão, número 6, me lembrei, ali no Pelourinho, bem como da casa que pertenceu à sua bisavó Benedicta, que hoje essa casa pertence à ABI, a Associação Baiana de Imprensa. Então, nós reivindicamos tanto a restauração de um imóvel como do outro, porque são patrimônios que têm uma relação histórica com a ancestralidade. E com a história de Salvador, né? Exatamente. E com a ancestralidade africana, com a história da resistência africana e afro-brasileira. Embora a casa que nasceu, o Rui Barbosa, tem toda uma relação com o Águia de Aia, com a Águia de Aia, melhor dizendo, que é o Rui, mas tem uma relação também com essa resistência afrodiaspórica ligada aos ancestrais de Mãe Stella. Então, esse é um patrimônio que, embora pertença a essa entidade, a ABI, é um patrimônio dos brasileiros. É um patrimônio histórico que representa tanto a história do nosso grandioso Águia de Aia, como a história de resistência dos ancestrais de Maria Estela de Azevedo Santos, Mãe Stella. Mas esse movimento que vocês fizeram deu alguma... Bom, primeiro, esse é um movimento apolítico. Foi um movimento de resistência na perspectiva de preservação. Ele não tem uma bandeira, digamos, política partidária. Não é que seja totalmente apolítico, porque não existe. Não tem como. Não existe movimento apolítico. Claro. Todos os nossos atos, as nossas ações têm uma conotação política. Claro. O que eu quero deixar muito bem claro é que não é um movimento político partidário, mas sim de política de resistência, de reparação histórica também, porque nós trazemos à tona a história, o resgate da ancestralidade de uma família de matriz africana, e isso é de suma importância, mas muito na perspectiva de preservação do patrimônio e de preservação da história, muito ligada a essa questão da resistência. Mas assim, eu quero dizer assim, alguém ouviu, né? Porque quando você fala que está pedindo para restaurar, é o poder público, né? Exatamente. Prefeitura, o governo do estado, não sei quem seja. Mas alguém ouviu, pelo menos, assim, não, vamos sentar para conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, nós não fomos chamados à mesa para conversar, mas nós tomamos conhecimento que o governo do estado fez, logo em seguida, fez uma intervenção na casa e em breve estará devolvendo o patrimônio que Mãe Stella nasceu para a sociedade. Isso é de suma importância. E com relação ao imóvel ligado à sua bisavó, esse imóvel pertence à ABI e a ABI é responsável também por encampar essa luta de reparação, de restauração, que eu acredito que eles devam estar desenvolvendo algum projeto
na perspectiva de reparação desse imóvel. Que bacana. É bom, acho que assim, é fundamental fazer esse processo, porque Ou melhor dizendo, restauração. de restauração, né? Isso. Porque como a gente tá, como você falou aqui, né? Que ela é uma pessoa de dimensão mundial. Então, várias pessoas importantes do Brasil, do mundo, sair de suas casas para vir aqui conversar, pegar um conselho, Uhum. né? Imagine. O cara, Inúmeras personalidades. o cara sai do Rio de Janeiro. Não, eu tô com um problema, eu quero em Salvador, preciso ouvir o que a Estela tem para me dizer. Na década né? de 90, Então, a pessoa tem uma sabedoria muito grande. Um fato interessante. Na década de 90, quando você estava gravando o filme Tieta, do Agreste, Sim. Sônia Braga, ela esteve no Afonjá e conheceu a escola administrada por Banstella dentro do Afonjá. Ela ficou tão encantada que ela encampou uma campanha junto ao poder público e à sociedade em geral, pedindo apoio para aquela escola. Então, veja mais uma vez a dimensão desta personalidade e dos seus feitos, sem falar na resistência que fez com que ela se tornasse bastante conhecida, do enfrentamento à questão do sincretismo, né? Ela enfrentou o sincretismo, ela era uma pessoa contrária a essa ideia do sincretismo? Ou... Sim, porque na verdade o sincretismo, dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão, obviamente que existiu, mas existiu dentro de um contexto histórico específico, dentro de um contexto de resistência. E que no contexto em que ela estava vivendo, em meados da década de 80, já não havia mais a necessidade desse sincretismo, porque não se tinha mais a necessidade de camuflar a sua fé, colocando o nome das divindades africanas, orixás, inquices, vudus, nos santos da Igreja Católica. Então, essa resistência, esse enfrentamento ao sincretismo é nessa perspectiva. Não é negando que não houve o sincretismo, mas estabelecendo que a partir daquele momento histórico não era mais necessário. E ela fez esse enfrentamento e se opôs também à utilização das baianas e das indumentárias do candomblé como, digamos assim, elementos ligados pura e simplesmente ao turismo. Ela fez esse enfrentamento. O governo do Estado faz muito isso aí, né? E é justamente nesse período, final da década de 60, início da década de 70, mais precisamente nos anos 80, que você tem a consolidação dessa identidade, digamos assim, entre aspas, chamada baianidade. Da baianidade. Que foi forjada justamente... Criado nisso aí. Para vender a Bahia, né? Exatamente, para vender a Bahia nesse contexto. E vender a Bahia e as crenças, a fé dos povos de matriz africana. Então, o enfrentamento que ela faz é muito nesse sentido. E nós discutimos essa questão aí. Então você chegou a conversar com ela sobre essas questões? Na verdade, não muito. Não conversamos muito sobre essas questões. Conversamos uma ou duas vezes, mas as nossas conversas se davam muito no enfoque da sua ancestralidade, até porque era o que ela, digamos assim, tinha um interesse latente em saber dessa ancestralidade africana. Mas você conseguiu dar alguma coisa para ela ainda, com ela em vida ainda? Sim, nós conversamos. Não tudo, não tudo, infelizmente, mas, por exemplo, o nome correto da sua ancestral, eu cheguei a falar para ela que era Benedicta e não Maria, porque ela acreditava que era Maria, mas tinha uma Maria nessa história. Tinha também uma Maria. Tinha uma Maria, mas aí você e quem está nos assistindo vai ter que ler o livro. Detalhes no livro. Mas ela não estava tão errada assim, né? Na verdade, ela não é que ela estava errada, porque, digamos assim,
A história do nosso povo, ela é preservada a partir da oralidade. E muita coisa que se, digamos assim, que se preserva a partir da oralidade, às vezes se perde. Verdade. Às vezes quem lhe passou, se faz confusão, se equivoca com um nome ou outro. Então é muito comum que isso aconteça, mas isso não faz com que a preservação da história, da cultura e da memória a partir da oralidade não tenha o seu devido valor. Claro. Muito pelo contrário. Pelo contrário, verdade. Tanto é que esse nosso trabalho, ele faz uma relação de diálogo entre o que ela me apresentou a partir da oralidade e o que eu fui buscar nas fontes documentais. É isso que eu queria saber de você realmente, se você tinha esse namoro, né? Sim, da sim. fonte documental com a fonte oral. Exatamente. Foi um trabalho basicamente documental mesmo. Não. Foi oral também. Nós dialogamos, até porque a provocação se dá a partir da oralidade. Da oralidade. Então se pode desprezar de maneira nenhuma. Bacana, velho. Então, tanto é que esse meu primo, o Oswaldo, que era o aniversariante, né? No dia da provocação, ele é doutorando pela UFBA deixa-me ver, na difusão do conhecimento. Sim. E ele assina a apresentação deste livro. E eu o convidei para assinar a apresentação e junto com o Fernando Coelho, que assina o prefácio, justamente porque ele, digamos assim, das suas metodologias de trabalho é justamente a oralidade. E ele prima muito pela essa questão da oralidade. Então, como eu trabalhei neste livro dialogando muito entre a oralidade e as fontes documentais, nada mais justo do que convidar uma pessoa que está inserida nesse contexto para poder fazer a apresentação. Então, assim, eu quero dizer a você que eu fiquei muito curioso de ler esse livro, né? Um pouquinho que eu pude ler aqui, é um livro que tem uma escrita assim muito leve, gostosa, fácil, dá para qualquer pessoa ler tranquilamente. E eu espero que eu possa me deliciar aqui, possa ler o mais rápido possível, que depois a gente trocar umas ideias sobre esse trabalho. E parabéns, velho. Eu vou te fazer uma provocação. Parabéns, eu achei esse livro. Assim, eu acho que você é o cara, desculpe, velho, rapidinho. Você é um cara que consegue, eu não sei onde é que você acha essas ideias, não, mas do Joanes ao Jacuípe, a capa é maravilhosa, velho. Mas a capa é maravilhosa, um ex-escravizado. Essa capa é fruto de pesquisa. Então, assim, você consegue. Fruto de pesquisa. Pois é, foi um ex-escravizado que fez tanto esse desenho como esse mapa aqui embaixo. Digamos assim, eu só tive a sorte de... Só teve a chance de encontrar. Pois é. Quando eu vi esse desenho e tive acesso a esses mapas que foram feitos por ele, eu digo, caramba, isso aqui é a capa do meu livro. Agora sim, eu devo a esse cara, pelo menos, escrever algo relacionado à sua biografia. E fui em busca da biografia dele e tem pelo menos alguns registros da biografia dele aqui nesse livro. Tem, né? Tem. Eu vou aproveitar que você está com ele aqui para pedir logo para você autografar logo. Que bom. Agora, meu livrinho aí, por favor. Do Joanes ao Jacuípe. Sua primeira obra é essa? Não, essa é a segunda, na verdade. Essa é a primeira. Essa é a primeira, né? Isso. É a primeira. A segunda é a consolidação da independência do Brasil no recôncavo norte da Bahia. A segunda é essa, Que, através deste livro-documento, eu chamo de livro-documento porque, para mim, ele é um documento que nos deu o direito de reivindicar a reparação histórica e trazer o fogo simbólico do 2 de julho para o recôncavo norte da Bahia. Que muito me orgulha. Eu não costumo ser modesto e não serei nesse momento. Não pode. A reparação histórica do 2 de julho, no contexto da passagem do fogo simbólico no Recôncavo Norte, é fruto do meu trabalho. É fruto de uma articulação que eu fiz, eu pensei, eu fiz, fui a campo, busquei representantes nos seus respectivos municípios para que fossem fazer, digamos assim,
a busca pela reparação diante das autoridades, mas é fruto da minha pesquisa, é fruto do meu trabalho. Quer dizer, você foi além de um trabalho de historiador, né? Fez um trabalho de historiador e um trabalho de político também. Porque, na verdade, essa é a função social do historiador. É verdade. Essa é a nossa função na sociedade, né? É verdade. Eu estive lá no 2 de julho agora na passagem do fogo simbólico na Avenida Prefeitura lá de Camaçari, e eu tava pensando sobre isso, né? Uhum. Você falando, eu pensando, que bacana, velho. Essa é a função da história, né? Essa é a Verdade. função do historiador. É a função, né, de buscar justiça. Uhum. Porque o que você fez foi buscar justiça, reparar o nosso município, né? E nesse sentido, este livro, como eu disse, não é um livro sobre religião. É um livro numa perspectiva de ancestralidade e de reparação. Nós temos a lei de obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, e que não é cumprido nesse nosso amado Brasil. E essa contribuição que eu dou a partir da escrita deste livro para a sociedade é um elemento para ser usado nessa perspectiva de contar a história do nosso povo, de ser um instrumento de reparação. Já não tem mais a desculpa de que não tem, de que não se tem livros, artigos produzidos, né, sobre essa temática. Onde você vai, qualquer biblioteca que você for, qualquer livraria que você ande, já tem trabalhos contando a história de pessoas negras, a história dos negros. Então não tem mais por que ter desculpas. Né? Verdade. Eu acho que agora é realmente o Estado assumir a responsabilidade, né, e exigir que essas coisas sejam cumpridas. Aproveito esse momento em específico até para fazer uma cobrança dentro de uma perspectiva muito local. Nós temos em Camaçari a Lei 1600 de 2019, que institui a obrigatoriedade do ensino da história local. Na passagem do fogo simbólico esse ano, eu solicitei ao nosso prefeito que, por favor, que encarecidamente coloque esta lei em prática. Então eu aproveito mais este momento para reivindicar ao prefeito e ao secretário de Educação, Márcio Neves, prefeito Caetano, por favor, coloca em prática a nossa lei 1600/2019 de obrigatoriedade do ensino da história local. Importante, Diego. Eu tinha um professor que sempre dizia, né, que Camaçari tinha um problema que as pessoas, em geral, não tinham uma relação de muita proximidade com a cidade, porque as pessoas... Olha aqui, ó. As pessoas... Tá autografado já, viu? Autografado, tô esperando esse autógrafo há muito tempo. Ó, já foi. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E aí, ele dizia que as pessoas não tinham uma preocupação muito grande com a cidade, não se apropriava da cidade, porque as pessoas não conheciam a história da cidade. Ele falava muito sobre isso, porque a escola não ensinava sobre a história da cidade, né? Também se tinha poucos trabalhos sobre a história da cidade, mas agora tem um livro espetacular que conta a história da cidade. Na verdade, já temos, né? Com todo respeito às obras que vieram antes, mas agora nós temos 2 trabalhos científicos espetacular. Nós temos do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais, e temos a presença do Recôncavo Norte da Bahia na consolidação da independência do Brasil. E detalhe, este livro ele tem 352 páginas. Eu trabalhei esse livro com meus alunos. Que bom, parabéns. Trabalhei no Polivalente. E quando esse livro foi escrito, na verdade, ele foi escrito com 604 páginas. Ele está pronto, editado. Uma segunda versão. Na verdade, desde que ele foi concebido com as 604 páginas. Eu simplesmente, por questões orçamentárias, tive que fazê-lo caber dentro do orçamento, e então ele foi publicado com 352 páginas. Mas há muita coisa inédita sobre Camaçari e região na edição, digamos assim, revista e ampliada deste livro, que está pronta para rodar, só aguardamos recursos. O velho investimento, velho. Porque, na verdade, é como você disse, é um investimento mesmo. É um investimento. É um investimento para os nossos jovens, para a nossa cultura e para a nossa educação.
Então, mais uma vez, ilustríssimo prefeito, por favor, nos ajude a mandar rodar do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais, na sua edição revista e ampliada. É importante, acho que para. É de suma importância. Não, assim, eu trabalhei esse livro com meus alunos na escola, né? Para contar a história da cidade. E assim, eles ficaram encantados, dividir em capítulos, em grupos, para eles pesquisarem. Que bacana, então, assim, foi muito bacana, muito legal, assim, o trabalho que nós fizemos com esse livro na sala de aula, com eles. Desde 2017, eu venho fazendo uma série de palestras nas escolas públicas e privadas do município, justamente na perspectiva de difundir, de disseminar a história local. Muito bom. Acho que assim, o município precisa aproveitar essa oportunidade, né, de ter um trabalho científico. São 2 décadas de pesquisa. Né? Então, assim, um trabalho robusto, um trabalho sério e que você pode aproveitar para contar um pouquinho da história do município para essas crianças, para esses adolescentes, para eles saberem, né, se apropriar da importância da cidade deles. Ninguém ama o desconhecido. Não dá para amar o desconhecido, velho. Pois é. Não dá, é impossível. Não dá para se amar o que não se conhece, né? Deixa eu ler aqui tá. Deixa eu ler essa parte aqui da contracapa, né? Pra gente poder ir pra casa descansar agora, né? Pois é. Que papo maravilhoso, o livro tá lindo, a capa tá linda, muito bom. Vamos lá, né? Esta obra, além de ser fruto de uma vasta pesquisa sobre a história dos ancestrais de uma das maiores Ialorixás do Brasil, chamada Maria Estela de Azevedo Santos, fortalece a oralidade afro-brasileira e evidencia que os povos africanos trouxeram do berço da humanidade um extenso repertório de conhecimento cosmogônicos que até hoje se reflete na cultura do povo brasileiro, sendo esses saberes milenares responsáveis por uma parcela importante da nossa identidade nacional. Este livro também mostra a responsabilidade do autor, pesquisador, na valorização da cultura africana no Brasil, diante das estratégias dos senhores da história e do esquecimento. Da história e do esquecimento, de tentar continuamente promover o apagamento dos legados, identidades e tradições afro-brasileiras. Esta obra é inspirada por uma líder religiosa, mas que não se trata de uma escrita específica sobre religião. Diego Kopke conseguiu ampliar com uma grande lupa a possibilidade dos leitores em geral e principalmente dos estudantes de utilizarem esse estudo como um precioso instrumento contracolonial de difusão do conhecimento da história e da cultura afro-brasileira e africana. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. Obrigado, meu querido. É um prazer receber você aqui no Nós. Fique à vontade, manda uma mensagem para a galera. A casa é sua. Eu só tenho a agradecer. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. E estamos aí, né? Na luta, fazendo esse enfrentamento, essa resistência, resistindo para existir. É isso aí. O Nós fica por aqui, até o próximo episódio. Aqui a história, a emoção é política, é inspiração. E agora aqui, ó, não esqueçam de comprar esse livro maravilhoso. A gente vai publicar onde é que você encontra. Tamo junto, valeu. É emoção. E aí? Aqui é nóis. Eu li, lindo. Tá bonito. Velho. Demais, velho.